gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. E o que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão. Olá, amigos e amigas da Record News de Porto Velho, da TV Candelária, do Sistema Imagem de Comunicação. Com o apoio cultural da Santo Antônio Energia, estamos começando mais um Papo News. Aquele seu programa de entrevistas diferente, onde todo final de semana você tem a oportunidade de conhecer a história, o idealismo, o trabalho de gente que fez, gente que faz, os verdadeiros protagonistas do desenvolvimento do estado de Rondônia. Hoje nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios, aliás, uma entrevista muito esperada por mim, já há mais de 5 anos que eu venho tentando entabular esse papo com o nosso convidado de hoje. Trata-se do empresário Luiz Malheiros Tourinho, um homem que, se eu for aqui falar os cargos que ocupou e que desempenhou aqui à frente de diversos setores do estado, nós vamos acabar o nosso tempo do programa e eu não vou conseguir citar todos. É um pioneiro, um verdadeiro pioneiro da classe empresarial do nosso estado, ainda hoje em atividade. Luiz, para mim é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso Papo News. Eu gostaria de começar o nosso papo perguntando como é que você recebeu o convite da produção do programa. Depois de tantas tentativas, nós hoje conseguimos arrumar um tempinho na sua agenda e poder entabular esse papo com você. Sérgio Melo, eu tenho de dizer que é com muito prazer, muita satisfação. As oportunidades às vezes protelavam e a amizade grande que a gente tem fazia com que isso acontecesse. Verdade. Mas agora nós estamos aqui, vamos mão na massa, que eu estou à sua disposição para aquilo que você quiser esclarecer, que você faça colocações. Vamos começar. Vamos começar falando sobre o seu nascimento, já que nós vamos tentar resgatar um pouco da sua história, do seu trabalho aqui pelo desenvolvimento do estado de Rondônia. E a sua história começa justamente já com seus pais, né? Seus pais vieram para cá, conte aí um pouco da história dos seus pais. Meus pais vieram para o Guaporé, aliás, naquele tempo era Amazonas e Mato Grosso, né? Tanto que moravam... Então não era nem território do Guaporé. Não. Era simplesmente uma região em que abrigava parte de Mato Grosso e parte do Amazonas. Tanto que nós morávamos, como éramos originários de Mato Grosso, vínhamos como autoridades de Mato Grosso. Meu pai foi o primeiro agente fiscal, isso em 1917. Nós pudemos ter a oportunidade de morar em Santo Antônio, onde hoje tem aquela igrejinha. Tínhamos uma casa grande e meu pai tinha a posição de agente fiscal. Nós poderíamos dizer, com muita satisfação, que, embora não tenhamos nascido em Porto Velho ou em Santo Antônio, mas nós somos rondonienses. Por quê? Nós fomos gerados aqui, numa viagem de 3 meses, eu no ventre da minha mãe, fui à capital de Mato Grosso, de lá fui a Campo Grande, onde nasci, e depois voltei numa outra viagem de 3 meses por outra rota e me incorporei a Rondônia e hoje estou aqui. Se você me perguntar se eu quero sair daqui, não quero. Se eu quero morar em outro lugar, não quero. E até porque já teve oportunidade para isso, né? Vários. E quero ter a satisfação também de estar em Rondônia, porque aqui me sinto bem, me sinto feliz, tenho a minha família, tenho meus amigos, tenho tudo que de bom um homem precisa para engrandecer a sua vida. Então, o nome do teu pai e o nome da tua mãe? Meu pai chamava-se Homero de Castro Tourinho e minha mãe Eulália Malheiros Tourinho. Você é o terceiro filho desse casal? Terceiro filho desse casal. O primeiro é o Euro, que você conhece muito bem, é seu amigo. Já esteve aqui no Papo News. Já esteve no Papo News, terceiro entrevistado há 10 anos. Foi, exatamente. É o Euro, a Neuza, o Euro tem 92 anos, a Neuza tem 86 e eu tenho 77 e o Manuel, que é abaixo de mim, tem 72. Manuel Caçula. Manuel Magistorial, Caçula. 4 irmãos. 4 irmãos, todos vivos. E aí, o que você lembra da sua
infância aqui em Porto Velho naquela época? Eu lembro que foi de muita felicidade, porque meu pai tinha uma boa posição na sociedade, meu pai era um líder empresarial, foi o fundador da Associação Comercial, que era o primeiro elo econômico da região de produção de borracha. 2 anos depois foi o fundador da Associação Comercial, junto com amigos como Bichara, Albertino Lopes, Martins Lopes e uma série de outras pessoas que fundaram o primeiro embrião empresarial, do qual eu herdei toda essa perspectiva futura de depois alavancar um novo tipo de progresso dentro dessas entidades, principalmente da Associação Comercial de Rondônia, do qual eu fui posteriormente presidente. E aqui em Porto Velho você morou exatamente aonde? Qual era o local? Sempre na rua José do Patrocínio. José do Patrocínio. Mais ou menos onde hoje é a joalheria Cabeça Branca. Isso. Depois onde hoje mais ou menos é o Tufimatine, que já faleceu. Certo. E hoje naquela outra esquina, que é da rua Comendador Centeno para José do Patrocínio, onde eu construí uma casa que praticamente está fazendo agora no Natal, fez 40 anos que eu inaugurei. A casa. A casa. Que beleza, hein? E o que você lembra da diversão daquela época, na fase de adolescência e juventude? Quais eram as opções de lazer que Porto Velho oferecia, Luiz? Oferecia, eu lembro-me bem que a igreja matriz Sagrado Coração de Jesus ficava bem perto da minha casa. A gente ia por um caminho de capim, porque existiam as ruas largas, porém não havia calçamento. Nós atravessávamos aquela região onde hoje está a prefeitura, que era uma lombada de pedra, e chegávamos na catedral. A maior diversão era quermesse, geralmente do mês de maio, de Nossa Senhora Auxiliadora, de Nossa Senhora, em que comemorava os arraiais. Lembro bem que os beneméritos, tipo meu pai, cada um tinha o seu dia de arraial. E essa era a maior festa que nós tínhamos na região. E depois eram os circos, que às vezes aportavam aqui vindo pelo Rio Madeira, de Belém, de Manaus, e que construía nossa diversão. E um embrião também de pequenas representações teatrais aqui, liderada pelo Dona Labíbia, que morreu recentemente, verdade, pelo velho Bartolo. Era o que nós tínhamos aqui de diversão. Em termos de diversão e lazer. E anos depois, o cinema Resc, que era o Cine Catega, que existia, sim, ali na 7 de setembro, hoje tem uma daquelas lojas Mila, e posteriormente fundado o Cine Teatro Resc, que também hoje não é mais, é uma igreja evangélica, onde se constitui o nosso êmbolo, nosso estímulo de diversão. A sua educação foi feita toda aqui no estado em Porto Velho? Toda em Rondônia, com muito orgulho. Tem até um opúsculozinho impresso meu, em que retrata a presença dos salesianos em Rondônia. Eu fui inicialmente, por volta de 37, mais ou menos 38, aluno do Auxiliadora. Porque A Auxiliadora foi fundada em 35, minha família toda frequentava lá, e mesmo como homem, frequentava o jardim de infância da Auxiliadora, porque meu pai tinha boa benemerência junto às auxiliadoras, e eu então fazia parte do jardim de infância. Tanto que eu conto isso com muito orgulho, que eu era tanto ex-aluno como ex-aluna. Pois é. E posteriormente, em 35, foi fundado o Colégio Dom Bosco, que também foi tendo embrião. Quando eu já adquiri a possibilidade de estudar no Dom Bosco, passei para o Dom Bosco, onde fiz minha formação básica toda no Colégio Dom Bosco. E inclusive cursos como clássico, como científico, para minha formação, porque naquele tempo nós não tínhamos faculdade nem universidade aqui em Rondônia. Aí você fez o curso superior no Rio de Janeiro e em Rio Branco. A minha primeira oportunidade foi no Rio de Janeiro, no tempo de Guaporé. Ganhei uma bolsa de estudo do governo, me especializei em administração pública, em administração de modo geral, que era embrionária no país, custeada pelo Ponto 4 americano, e tive a oportunidade de passar no Rio de Janeiro e ir na Fundação Getúlio Vargas, através da Escola Brasileira de Administração Pública, fazia a minha formação em administrador. Fato que muito me honra e que me possibilitaria, na época, até morar no Rio de Janeiro, porque quem se formava na Fundação Getúlio Vargas tinha emprego garantido no mercado do Rio de Janeiro. E eu optei por voltar para Rondônia. Pois sim. Aí depois, muito tempo depois, foi que você fez o curso de Direito. Ah, sim. O meu ideal era ter minha formação coroada com o curso de Direito. Tanto que fiz no Acre, porque adquiri negócios, fundei também um jornal em Rio Branco, chamado Rio Branco, e lá tive a oportunidade de fazer, com muito aproveitamento, o curso de Direito. Perfeito.
Vamos então agora começar a falar sobre a tua atividade empresarial. Qual foi a tua primeira atividade empresarial aqui em Porto Velho? Eu diria que a minha primeira atividade empresarial foi dentro do jornal Auto Madeira, porque o meu irmão, que foi me dado a condição de diretor da empresa, a convite dos associados, dos diários associados, contou com o meu concurso para fazer um levantamento contábil, e desse levantamento contábil eu me identifiquei tão bem com o pessoal dos associados que recebi o convite para também participar dos associados. Como eu não tinha pretensão basicamente de jornalismo, eu me dediquei à parte de produção. A área comercial. E fundei uma empresa, que é uma das empresas minhas antigas, chamada Torinho Corretora, e dediquei à parte de publicidade. E aí foi o meu entrosamento que mais tarde me tornou capacitado de receber dos associados um convite para ser sócio e adquirir somente umas cotas que dividi com meus irmãos Euro e Neuza, e mais tarde tornei-me proprietário do jornal. Jornal Auto Madeira. Aí depois, vamos fazer uma síntese assim muito rápida, porque a pretensão do nosso programa, infelizmente, não vai ser possível de se realizar. Nós estamos tentando resgatar a história de Luiz Malheiros Tourinho. Quer dizer, 1 hora de programa é impossível fazer isso. Um homem ativo, proativo até hoje, com 77 anos, ainda sonhando com coisas para o desenvolvimento do nosso estado, para comportar no estreito espaço de tempo do nosso programa é praticamente impossível. Mas eu quero que você faça aí um extrato das suas atividades, das empresas que você teve aqui em Rondônia. Bom, eu teria de começar pela União de Estudantes Secundários do Guaporé. Fundei junto com amigos como Pimentel de Oliveira, José de Lino e outros, a União de Estudantes Secundários do Guaporé. Foi o primeiro êmbolo cultural que nós tivemos na cidade e me possibilitou, com essa liderança, ter uma identificação muito grande com Acre, Rondônia, Guajará-Mirim, em locais que nós interessavam o nosso intercâmbio cultural. Para você ter uma ideia, com a Madeira Mamoré, o nosso caminho mais prático de intercâmbio era Guajará-Mirim. E depois, usando o avião, o Acre. Tanto que quando eu, como presidente, promovi 2 Olimpíadas, chamadas Olimpíada Estudantil, Cultural Estudantil de Rondônia. Num intercâmbio muito sadio com o Acre, o que me fez ter muitos amigos lá, que anos depois me possibilitou fundar empresas em Rio Branco e abrir lá ser muito feliz. De negócio lá. E você foi bancário também, né? Fui. Antes de ser empresário, foi empregado? Fui. Ocorreu o seguinte, como naquela época a possibilidade de grandes empregos só seria no Exército, o melhor emprego do nosso era fiscal de imposto de consumo, segundo era Banco do Brasil e terceiro Exército. Certo. Então eu optei pelo Banco do Brasil, fui concursado e lá fiz carreira e adquiri essa experiência. Tanto que eu considero que o meu maior diploma é o de ex-bancário do Banco do Brasil. Me deu experiência, me deu destreza de lidar com dinheiro alheio. Isso. E me deu toda essa habilidade que eu tenho hoje. E você chegou a ser um dos fundadores e presidente do Sindicato dos Bancários. Ah, sim, fui o primeiro presidente do Sindicato dos Bancários. Aqui de Rondônia. Na época ainda Na época era Guaporé. Território do Guaporé. Porque nós só tínhamos o Banco do Brasil, depois tivemos o Banco da Amazônia, depois o Banco Real, depois outros bancos, Bradesco, Nacional. Aí Manac. Essa sua ligação com o sindicalismo começou aí. Depois de empresário é que você começou a atuar no sindicalismo patronal, né? Sim, perfeitamente. Porque quando eu deixei o banco, eu percebi que eu precisava de continuar meu status. E o Banco do Brasil possibilitava um status muito grande na cidade. Então candidatei-me a presidente já era sócio da Associação Comercial como corretor, sim, tinha minha empresa de corretagem. Então guindei a posição com muita facilidade de presidente. E fiz carreira na Associação Comercial, quando, do ensejo do governo Teixeirão, tive a oportunidade de conviver com o presidente Figueiredo e com acesso do nosso grande governador Jorge Teixeira, eu tive a oportunidade de propor a criação de todas as federações que lastrearia a presença de todas as obras sociais, SESC, SENAC, SEBRAE, a família S, enfim, e que é hoje uma realidade no Estado. Então essas federações foi fruto dessa sua articulação
junto ao presidente Figueiredo, através do coronel Jorge Teixeira. Perfeito. Ela nasceu de maneira assim, mais enfática, podemos dizer, de uma visita nossa com a comitiva de empresários a Santa Cruz de la Sierra. O presidente não pôde ir a La Paz porque tinha problemas do coração, e o coronel Teixeira nos convidou para ir numa delegação de apoio ao governo, e nessa delegação o presidente Figueiredo nos recebeu em audiência especial e perguntou qual era a nossa reivindicação. Nós então falamos que a nossa grande reivindicação, que tinha um cunho altamente social, econômico, seria a fundação das federações patronais em Rondônia. Nós guindaríamos a nossa classe patronal para um outro status. Isso. E realmente isso aconteceu com a criação e fundação dos SESC, dos SEBRAE, SENAC, tudo, dos quais alguns eu tive a felicidade de ser presidente. Então vamos lá, você fundou há um só tempo a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, do comércio, a FEComércio, a Federação que era da Lavoura, da Agricultura. Fora as três entidades iniciais. maiores, Mater. Exato. Mas aí, quem foram os presidentes de cada uma? Você está recordado? Na ocasião, nós colocamos o Ribeiro como presidente da Federação do Comércio. Eu fiquei como vice-presidente. Mais tarde eu guindei a presidência. Era delegado da Federação da Indústria e membro da Federação da Agricultura. Com isso nós pudemos entrelaçar todo esse relacionamento que deu essa força que hoje tem essas entidades no Estado. E a partir de então é que foram implantados aqui os sistemas S. Os sistemas S. SEBRAE, SESI, SENAC, SESC, e ao implantar o nosso SEBRAE, eu me tornei o primeiro presidente também. Você foi o primeiro presidente do SEBRAE. Hoje nós temos o SEBRAE em todo o Estado, em todos os municípios praticamente, irradiando todos os benefícios que advêm do seu processo educativo, do seu processo instrutivo. Luiz, você passou quanto tempo liderando a Federação, a FEComércio aqui? Basicamente eu fui presidente da Federação do Comércio e delegado da Federação da Indústria, do qual meu amigo Camilo era o presidente. Eu passei 12 anos. 12 anos. E aí, você praticamente construiu essa entidade aqui, né? Bom, inclusive com a interiorização, a participação do interior. Hoje nós temos um orgulho muito grande de ver escolas, entidades como Vilhena, escolas profissionais, a presença do SEBRAE, a presença do SESC, a presença do SENAC, núcleos em Ji-Paraná, núcleos nos diversos municípios e escolas. Pra você ter uma ideia, nós temos uma escola funcionando, isso há 15 anos, em Nova Mamoré, numa área de 20 mil metros quadrados, escola de alfabetização, escola profissional, e isso é um motivo de muito orgulho para nós e a presença praticamente hoje em todos os municípios do Estado. E na liderança dessa entidade representativa da classe produtiva do setor comercial do Estado, você levantou muitas bandeiras. Inclusive eu sou testemunha de uma delas, que é a propalada saída para o Pacífico, e você foi um dos precursores também na defesa desse projeto, né, Luiz? Pois não, isso me orgulha muito, até porque ele foi gerado de uma parceria com o Acre. Em razão de negócios, eu me estabeleci no Acre, fui concessionário Fiat, concessionário Volkswagen, e fundei um jornal lá e fui dono de uma rádio, Rio Branco. Nessas tratativas, eu tive a oportunidade de me aliar ao Acre, que tinha mais força política nesse tempo, porque nós éramos um território, e começamos a lançar semente de uma saída para o Pacífico. Tivemos a oportunidade de organizar 2 caravanas, nas quais nós provamos, tanto era viável pelo Acre, como viável por Guajará-Mirim. Fizemos uma saída pelo Acre seria através do Peru, e a de Guajará-Mirim via Guajará-Mirim, Peru, Chile, pela Bolívia. Isso então hoje é uma realidade e tenho isso retratado em um livro que eu intitulei Brasil, um salto para o Pacífico, e que muito orgulho me honra, e hoje é uma realidade. Hoje já está asfaltado, você vai de Porto Velho até o Peru, até qualquer costa do Pacífico, por rodovia. Como líder empresarial, você, além da defesa da saída para o Pacífico, foi um dos defensores da construção dessas hidrelétricas que hoje estão se consolidando aqui no estado de Rondônia,
E também tem outros projetos que você ainda aguarda saírem do papel, né, Luiz? Como perfeito. A ferrovia, né? E perfeitamente. Essa hoje está sendo bastante evidenciada pelo senador Raupp e merece todo o nosso apoio. Ele é um dos defensores desse projeto. Eu diria até porque hoje, a partir do rasgo da BR-29, hoje 364 pelo Juscelino, ficou provado que justamente o Brasil era pequeno, precisava expandir. E a nossa realidade se tornou diferente, que nós só tínhamos a ligação pelo madeira ou aérea. Hoje nós temos a BR-364, que nos liga perfeitamente com o resto do país. Mas a ferrovia é realmente o tipo de transporte que vai realmente servir ao Brasil e principalmente essa região distante. Para você ter uma ideia, nós estamos na iminência de ter crise de abastecimento de combustível e somente a ferrovia trará a solução desse problema. Com o apoio cultural da Santo Antônio Energia, estamos voltando para o nosso segundo bloco do Papo News de hoje, conversando aqui com o empresário, advogado Luiz Malheiros Tourinho, um verdadeiro pioneiro da atividade empresarial do nosso estado. Ele, no primeiro bloco do programa, falou um pouco aí sobre as suas raízes, seus pais, sua criação aqui no estado de Rondônia, até que se resolveu, depois de algum tempo como empregado, passar a ser empregador, botar o empreendedorismo na frente e se tornar um grande empresário aqui. Você foi revendedor aqui de automóveis, né? Ah, sim. Trabalhou também com indústria madeireira, que era uma indústria muito pujante naquela fase, ainda é hoje, né? Perfeito. Fale aí um pouco sobre essas suas atividades. Naturalmente, com o nosso intercâmbio com o sul do país, a gente tinha de buscar negócios de certa expressão para Rondônia. Então, inicialmente fomos representantes aqui, junto com um grupo de Manaus da Ford Willys. Depois eu próprio instalei com o Ismael Camussa a Volkswagen em Porto Velho, está fazendo já uns 40 anos. Mais tarde, só com a minha família, instalei a Fiat em Porto Velho, com irradiação no Acre, tanto a Fiat como a Volks no Acre. E aqui em Porto Velho, com o Roberto Casenave, fizemos uma concessão também da Chrysler, ou seja, a chamada Dodge, justamente para venda de caminhões. Foi o tempo que chegou o batalhão aqui, o governo do estado tornou-se mais pujante e nós participamos do desenvolvimento com toda essa colaboração. Mas, para mim, o que mais me enobrece é que no decorrer da transição de território, que era uma administração esdrúxula, era um sistema de governativo altamente deficiente e que nós tivemos de suportar durante anos e anos, como Guaporé, como Rondônia, foi a nossa luta pela transformação de Rondônia em Estado. Que hoje é essa realidade que nós vemos, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, mas que nos traz no bojo da democracia essa participação livre, liberal, e nós estamos aqui numa entrevista dessa, falando o que quisermos, como quisermos. Elegendo nossos governantes. Bons ou maus, fomos nós que os colocamos. Ou punindo, não reelegendo. Exato, entendeu? Depurando. E isso então é muito importante. Eu, que naquela época sentia falta de faculdades aqui, hoje me orgulho da quantidade de faculdades que nós temos de curso superior, que só tem graças a essa democracia e da criação do Estado, que possibilitou essa atração maciça de empresários na área educacional, que hoje nos orgulha com todos os setores educacionais, como nós temos a FATEC, a FINCA, a Uniron e tantas outras. Hoje Porto Velho é praticamente uma cidade universitária. Isso justamente, eu acho que nosso ciclo hoje, nós tivemos o ciclo da borracha, o ciclo da casterita, do ouro, hoje nós temos o ciclo das universidades. É verdade. E isso nos honra bastante, nossos filhos não precisam mais sair daqui. Eu lembro que quando meu irmão Manuel, que chegou a ser reitor da Universidade do Pará e da Universidade de Ilhéus, na Bahia, precisou sair, eu tive a opção de ficar. Aquele núcleo da Universidade do Pará, que foi implantado aqui em Rondônia, teve a participação do Manuel? Teve. O Manuel foi o fundador da segunda Universidade Federal do Pará, com apoio do Fernando Henrique Cardoso. Foi o primeiro reitor pro tempore, depois reitor eleito, e fez todo um trabalho de expansão e de consolidação da Universidade do Pará, irradiando para a Amazônia todos os benefícios que uma universidade pujante
pode trazer. Pois é, e o Luiz Tourinho teve uma participação ativa e proativa nessa implantação do ensino superior em Rondônia, desde a época da União dos Estudantes Secundários do Guaporé, né? Que justamente o principal objetivo era esse. Trazer para cá um curso superior. Perfeito. E todos nós, os nossos filhos, para ter formação superior, teriam de estudar em Manaus ou Belém, que equivalia na época e à Europa. Hoje seria você manter um filho na Europa. Hoje você mantém com maior facilidade Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, onde quiser, porque há facilidades independente do progresso, do desenvolvimento que houve no ensino superior no Brasil. Mas o embrião, para nós em Rondônia, foi a Universidade de Rondônia, criada com apoio do senador Odacir Soares, então prefeito do município de Porto Velho, muito importante, e do qual nós, família Tourinho, ajudamos na criação de um centro universitário que possibilitou, depois da criação... CESU, né? Antigo CESU, que possibilitou a criação da fundação, da Fundacentro, que possibilitou possivelmente criar a Universidade Federal, que na época foi um grande evento político, porque não se queria, na época, criar universidades no país. Então nós sentimos muitas barreiras foram vencidas. E hoje nós temos, na família, nós tivemos 3 reitores. O Euro Tourinho Filho, que foi reitor da Universidade de Rondônia, Manuel Tourinho, que foi reitor da Universidade do Pará, e hoje Berenice Alho Tourinho, que é reitora da Universidade, minha sobrinha, que é reitora da família, que é reitora da Universidade de Rondônia. Essa participação familiar foi muito importante para nós, porque nós sempre tivemos na vanguarda desse tipo de desenvolvimento e nos orgulhamos muito por nós, por nossos filhos e pelas nossas futuras gerações. Elas ficam assim um pouco chateadas quando dizem: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Elas querem que a gente diga assim: ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. Quem é a mulher da sua vida, Tourinho? A minha esposa, minha incentivadora, minha companheira é a Lígia Tourinho, de Guajará-Mirim. Vocês se encontraram aonde? Eu a conheci numa dessas excursões a Guajará-Mirim, cultural, né? Passei numa casinha, vi a Liginha. Tempo depois ela veio de trem a Porto Velho, hospedou-se em casa de uns amigos meus. Tornaram a se encontrar. Havia uma festa e eu encontrei e segurei até hoje. Né? E quem foi que se apaixonou primeiro? Foi você? Eu acho que fui eu. Mas deu trabalho para conquistar a moça? Bom, precisou de um pouco de audácia. Eu que sou tímido, né? Tímido? Eu sou tímido, de natureza. Eu sempre pensei que você fosse um cabra assim, muito namorador. Não, eu sou tímido para chuva. Então foi preciso um pouco de ousadia. Eu conto o seguinte: naquele tempo, quando batia o prato, né? É que a gente corria para tirar a dama. E como tinha muito homem e pouca mulher, quem ia primeiro apanhava. Isso. E a Liginha estava com a família do Nélio Guimarães, numa festa no Porto Velho Hotel, quando eu estava do outro lado da pista. Que bateu, eu corri, apanhei a Liginha para dançar e estou com ela até hoje. Que beleza. Quantos filhos já? Já temos 4 filhos. Temos hoje vivo 3, que uma faleceu aos 18 anos. Certo. Já me deram 2 netos cada um, e uma delas já me deu 2 bisnetas. Então, já está com 6 netos. 6 netos. E 2 bisnetos. E 2 bisnetos. Que beleza. 2 bisnetas. Lindas de morrer. Quando ouço falar em festas no Porto Velho Hotel, e às vezes olhando aquelas fotografias, me dá uma saudade de um tempo que eu não vivi, hein? Eu estranho isso. Que sabe? Tempo bom. Eu fico olhando assim, rapaz, devia ser uma maravilha. Para você ter uma ideia, nosso repial, a gente ia tomar, primeiro a ter sorvete, assim, industrializado, foi no Porto Velho Hotel, que lá tudo foi montado com muito requinte. Certo. Então, quando era para atender os barões da borracha. Isso. Então, quando nós saímos da escola, quem tinha possibilidade, ia tomar sorvete lá. Isso. Esse sorvete tinha uma pistinha de dança, a gente dançava com as menininhas, com as coleguinhas, e era um período bom, uma juventude bastante boa, sadia, não tinha negócio de crack, maconha, drogas, né? Nada de criminalidade zero praticamente. Então havia sempre uma amizade sadia, muito boa, e que eu tenho muita saudade de assistir construir o hotel, Porto Velho Hotel, assistir construir o nosso Palácio do Governo e tudo que tem em Rondônia. Você acompanhou a construção desses empreendimentos? Eu lembro bem que pelos braços de meu pai, em 42, quando pelos braços, pelas mãos de meu pai, quando o Vargas visitou Rondônia, que o avião aquatizou
onde fica hoje a 7 de setembro, que cai no Rio Madeira. Isso. E era um pier de atracação. O pátio da Estrada de Ferro. Isso, ali naquele pátio, pelo rio, é que os catalinos pousavam. O Vargas... Tem uma escadaria ali, isso, né? A gente vê pelas fotos, então, divulgadas pela Time, né? Pronto, perfeito. Então o Vargas, Getúlio Vargas veio aqui, meu pai foi o membro da comissão que recepcionou o Vargas aqui. De recepção. Que ele era o presidente naquela época da Associação de Seringalhistas, que era o grande foco econômico da região. Então, Luiz, você foi pioneiro na atividade de seguros aqui em Rondônia, foi pioneiro na atividade madeireira também. Né? Você tocou quantas madeireiras aqui? Tocamos 3 madeireiras aqui, inclusive umas que construímos lá próximo a Samuel, exclusivamente para atender Samuel. A usina. Nós tivemos a Santo Antônio, a IB Malta e a Transamazônica. Transamazônica. E colaboramos bastante na construção das casas, todas foram feitas para o INCRA, ao longo da BR até Vilhena. Colaboramos com a CEPLAC em todos os projetos da CEPLAC, porque naquele tempo havia dificuldade da construção. E nós nos especializamos, através das madeireiras, em fazer construções de casas pré-fabricadas, sob a orientação do Dr. Eurinho, que é da família, que é engenheiro. Você foi pioneiro também na área de comunicação aqui no estado de Rondônia, ainda na época de território, com o jornal Alto Madeira. Perfeito. Você não pensou em trazer para cá um canal de televisão, uma rádio? Olha, Ficou só no jornal, por quê? Pensei, e se você remontar os registros da Junta Comercial, vai encontrar pelo menos umas 3 televisões registradas em meu nome. É mesmo? Sabe por quê? Naquele tempo, a política era tão predominante na concessão de um canal que você era obrigado a constituir uma empresa de televisão com sócio definido, com capital definido, e submetia ao bujão de Brasília, que era meramente político. Ao Ministério das Comunicações. Mas era um processo político. Certo. Eu sempre me habilitei, mas nunca consegui ganhar. Estive na boca, tanto que minha televisão tinha nome, era TV Alto Madeira. TV Alto Madeira. Mas nunca consegui, mas Deus foi vontade de Deus, e estou bem com os amigos hoje, que tem várias televisões. Interessante que lá no Acre você tinha uma emissora de rádio. Ah, sim. Mas você já adquiriu de terceiro? Já adquiri. Não foi você que disputou? Não, ao contrário. No Acre, como eu tinha um jornal, houve uma chance e compramos uma. Aí comprou. Compramos. A rádio. Quando decidimos sair do Acre, vendemos a rádio e o jornal. Por que você resolveu deixar de investir no Acre? É porque é fácil explicar. À medida que vem a idade, vem o tempo, a sua própria capacidade, o único homem do grupo era eu. Certo. No sentido de manter a expansão com o Acre. É uma conquista. Certo. Isso demanda viagem, demanda renúncia, presença em família. E os empresários de hoje, eu não sei naquela época, mas eu ouço reclamação de alguns empresários que dizem que o Acre é uma terra difícil de se penetrar para negócio. Tão difícil. O pessoal lá não dá espaço não, né? É tipo Manaus, Amazonas. É muito fechado. Não é como Rondônia, que nasceu aberto. Que vai abrindo os braços para quem chega. Perfeito. Então o que ocorreu no Acre foi que eu fui muito feliz lá. Eu costumo dizer que fazia mais milagres do que aqui. E tive bons negócios, bons resultados, mas chegou num dado momento em que eu adquiri o meu maior objetivo lá, que era tirar meu curso superior de Direito. Isso. Quando eu adquiri, eu pensei bem e vi o sacrifício que eu submeti à família e resolvi então vender tudo lá e me concentrar aqui. Isso, ficar concentrado aqui em Porto Velho, em Rondônia. Luiz, teve uma fase no governo que você participou como secretário de Indústria e Comércio. Foi na administração de que governador? Tá? Foi na administração do nosso atual senador Valdir Raupp, meu amigo particular, pessoa que eu prezo muito, que me fez um convite pessoal. Não era um convite partidário. Me fez um convite pessoal de participação, e dentro de determinadas normas que nós traçamos entre nós, eu sempre o prestigiei e ele sempre me prestigiou. Fiz uma gestão relativamente boa, algumas obras do nosso tempo aqui, a nova estação de passageiros foi do nosso tempo, o Porto também, Graneleiro, são obras nossas. E essa duplicação da BR, que agora só que já faz 16 anos isso, e agora que está saindo. Você vê, né? Vê como as obras públicas demoram demais. A visão do empresariado que enxerga longe
Eu digo assim, porque eu tive na assessoria de imprensa da Federação das Indústrias, na época do Miguel de Souza, e eu falo assim com muita convicção que tudo isso que está se materializando hoje a gente já era pauta comum de reuniões da FEComércio, da Federação das Indústrias, da própria Federação da Agricultura. Vou contar um episódio só para ilustrar para vocês que enaltece o Raupp. 3 dias de administração do governador Raupp, mandamos montar um palanque para comemorar a duplicação da BR-364 de Porto Velho até Candeias. Até Candeias. Hoje não chegou a um sítio que eu tenho, um empreendimento que estamos fazendo de loteamento, em frente ao tênis clube, a 10 quilômetros de Parou ali. Que ele já faz isso 16 anos. 16 anos. E agora que está terminando de ser feita. Outro episódio, por exemplo. E a gente está aqui sonhando com a duplicação da BR até... Isso. Até Rondonópolis. Rondonópolis. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando se falou em fazer um teatro em Porto Velho, eu quis fazer pelo SESC. Cheguei a negociar com o Exército Nacional aquele terreno onde está o teatro hoje, sendo construído, mais o tribunal. Isso. Aquele terreno todinho por 800 mil reais. 800 mil reais. Dinheiro da época. Dinheiro da época. E então, mas aí o Raupp me chamou, Estorinho, eu gosto de fazer o teatro que faço rápido, tal, tenho interesse, tal. Eu abri mão. E ele começou. Quem lançou a pedra fundamental daquele teatro foi ele. Você viu, hoje já faz 16 anos e ainda não foi inaugurado. Pois é, rapaz. Então são essas coisas difíceis. No entanto, os homens têm sua visão. O Raupp, por exemplo, chamou para ele a responsabilidade de construir o teatro e, no entanto, até hoje não saiu. E eu me lembro, além do teatro, aqui o Raupp trabalhou ativamente pela construção dessas usinas, pela saída do Pacífico. Ele era o governador na época daquela caravana. Isso, foi comigo até o Chile. Foi lá até o Chile participar das tratativas lá. E eu tive, graças a Deus, a felicidade de acompanhar as duas caravanas. A que foi pelo Peru e veio pela Bolívia, e a que foi pela Bolívia e veio pelo Peru. A segunda delas você teve participando ativamente, né? Ainda me lembro, você todo paramentado com aquelas bugiganga com os bolivianos. Os latinos, homenagem. Era uma festa onde a gente chegava. Toda festa. Cada local que a gente chegava era uma festa. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do nosso Papo News de hoje, oferecimento cultural da Santo Antônio Energia, conversando com o empresário Luiz Tourinho. No bloco anterior, ele falou aqui sobre os grandes projetos de desenvolvimento do estado de Rondônia, dos quais ele teve a oportunidade de protagonizar, juntamente com o atual senador Waldir Raupp, que eu inclusive esqueci aqui de citar sobre a luta do senador Waldir Raupp sobre a questão do gasoduto, né, de Urucu. Perfeito. Uma luta que parecia que ia dar certo e apareceu. Você, Luiz, que era o secretário de Indústria e Comércio do Raupp na época, o que foi que houve com o gás de Urucu? E de repente tinha gás para abastecer toda a Amazônia, e quando começou a se discutir o gasoduto para Porto Velho, o gás sumiu, não apareceu mais? Eu diria o seguinte, eu tive a oportunidade de ir 3 vezes a Urucu, uma com a Escola Superior de Guerra, uma como secretário de Indústria e Comércio e outra como presidente da federação. Era uma realidade e nós de Rondônia acreditávamos piamente na implantação do gasoduto. E se sonhava até com um polo petroquímico aqui. Mas descobrimos, e eu tenho denúncia assinada por mim como jornalista nos anais do Alto Madeira, de que o grande obstáculo político, econômico, foram os governadores Mestrinho e o que eu falei há pouco, Amazonino Mendes. Lá de Manaus. Eles são detentores do monopólio praticamente do transporte por barcaça, à exceção do transporte de soja, do madeira. Então o que ocorreu? Eu fiz essa denúncia, eu estava dizendo ao Sérgio Melo, não deram nem bolas, e no entanto obstaculizaram todo esse tempo politicamente esse projeto, que ainda hoje está sepultado em razão disso. Precisa que haja algum parlamentar com força, com vergonha, com amor à terra, para que ressurja das cinzas esse projeto e ele se torne uma realidade. Tem uma reclamação
principalmente do meu querido dinossauro Beni Andrade, nosso companheiro aqui do Sistema Imagem de Comunicação, com relação à reforma desse aeroporto. Não essa reforma, mas aquela reforma anterior, ainda no governo Raupp. O aeroporto que foi construído aqui, Jorge Teixeira, foi o aeroporto que vocês aprovaram e reivindicaram? Era esse modelo aí, Luiz? Bom, preciso explicar isso para a população ficar sabendo. Eu diria historicamente o seguinte, está aí o senador Raupp, vivo, atuante, que pode dizer. Na realidade, esse projeto era para ser mais ou menos idêntico ao do Acre, 2 pavimentos. Um aeroporto de 2 pavimentos. 2 pavimentos, porque em cima seria só a parte de comedoria, lanches e tal, e embaixo a parte de serviço estrutural de embarque e desembarque. E o brigadeiro Adir, que era o homem forte da Infraero, que quando vinha a Rondônia dava o seu expediente na Federação do Comércio, dado o elo de ligação que a gente tinha tão forte, que o expediente ele dava na Federação do Comércio. Nós tínhamos 3 finter que iam ser colocados no nosso aeroporto. Até hoje, ou eles desapareceram, não sei, tomou do Rio. O finter, para quem não sabe, é aquele corredorzinho que traz o passageiro diretamente lá do avião, sem ser preciso estar andando na pista. Então, né? O prestígio de Rondônia era tão grande que o brigadeiro Adir, quando chegava a Rondônia, dava o seu expediente na Federação do Comércio. Mas, no decorrer do tempo, quando se acabou o governo Raupp, os processos foram sofrendo mutilações, talvez por questões econômicas, e se fez o que está aí, que até hoje ainda fala em fazer uma grande reforma, e essa reforma não sai. Mas está jogada a questão no ar, e se pode recuperar, não brigando, mas fazendo aquilo que realmente a Rondônia hoje merece. Mais do que ontem. Perfeito. Luiz, a partir dessa sua participação como secretário de Indústria e Comércio do governo Raupp, foi que você sentiu o despertar para a política? Porque até então você não tinha se candidatado a cargo eletivo nenhum. A sua política de vida era a política sindical patronal, né? Aí a partir daquele momento foi que você foi convidado, ou foi você que se interessou em se lançar na vida pública como político? Como é que se deu aí aquela sua proposta de se candidatar ao Senado? Bom, há uns segredos e há também a vontade. Minha mãe, quando veio de Mato Grosso para Rondônia, por volta de 17, por volta de 15, ocorreu que ela veio por questões políticas. Por causa de brigas com meu pai lá com o pessoal da área de Mato Grosso, que lá eram violentos, certo. Ela preferiu vir para a região. E como ela tinha muito prestígio, principalmente ela, ele veio como agente fiscal do estado de Mato Grosso, porque havia o problema da evasão da renda de borracha. A borracha que produzia aqui, ela descia o rio Amazonas e era transformada em amazonense. A borracha que vinha pelo rio Madeira, de Guajará-Mirim, que eram pelas grandes que vinham em calhapes pelo rio Madeira e Mamoré e Madeira, chegava aqui e eram nacionalizadas, porque a borracha não fala espanhol, então era automaticamente. E meu pai veio com a função de fazer com que a borracha toda essa parasse aqui e fosse renda de Mato Grosso. Isso, essa foi a grande missão dele. Bom, mas aí, dentro dessas questões todas, ocorre que o tempo foi passando, e nasceu a ideia de Estado, que veio desde o tempo de território, se falava que era uma administração esdrúxula, ninguém tinha autonomia de nada, impunha um governo que nos davam quem quisia. Nós tínhamos um governador de 3 em 3 meses, e essa luta toda durou, foi legando de pai para filho. Já voltando aos governos modernos, do qual o senador Raupp participou, nós tínhamos dentro desses projetos que nós colaborávamos no governo, esse do aeroporto e do transporte intermodal, que era a nossa grande tônica. Era mais ou menos onde hoje está situado o aeroporto de Porto Velho, ser o porto de Porto Velho também lá, e ser a conexão do transporte intermodal. O que é o transporte intermodal? É o transporte rodoviário chegando lá, é o transporte ferroviário que vai chegando lá, é o transporte do rio que já chega lá, hidroviário que já chega lá, e, enfim, é a união de todos os transportes praticamente num foco de convergência e divergência de todas as cargas da região. Porque, para os senhores terem uma ideia, nós defendemos a tese, como secretário de Indústria e Comércio, que nós somos o centro geográfico econômico da Amazônia Ocidental.
Como tal, daqui nós irradiamos para o Amazonas, irradiamos para o Acre, irradiamos para o Peru, irradiamos para a Bolívia. Nós temos uma posição privilegiada. E para o sul do país. Né? E para o sul do país, com a BR, nós temos uma posição privilegiada com o rio que iria ao Amazonas, une com o rio Amazonas e chega ao Atlântico. Então, nós somos privilegiados com a conexão com o Acre, que tirou o Acre do isolamento. Hoje o Acre desfruta da nossa energia, isso é muito bom, é prazeroso para nós. Dentro desses conceitos todos que já se tratava nas épocas, precisava despertar. O problema todo em Rondônia, o que ocorre, é que nós temos uma tradição política, para responder à pergunta que ele fez. Certo. A minha mãe tinha ojeriza por política. Enquanto ela foi viva, eu não falei em ser candidato. Mas talvez aquilo estivesse latente em mim. Quando ela faleceu, aí convites... Você se sentiu mais à vontade? Mais à vontade, e eu fui candidato. Só que eu, como candidato privado, todos os custos, todos os gastos foram meus. Você teve que bancar a sua campanha. Banquei minha campanha. Eu percebi que o dinheiro que eu gastei, eu gosto muito de viajar o mundo, conheço o mundo todo, os 5 continentes, as grandes capitais do mundo. Eu percebi que, em vez de gastar em política, era muito melhor eu continuar meus programas de viagem. E não quis mais ser, porque também percebi que, ao implantarem o processo de digital de eleição, também há uma forma de corrupção. E eu preferi, então, ficar à margem disso e não gastar mais meu dinheiro, já que eu não tenho patrocinador público, eu preferi abandonar voltar às suas atividades privadas. Então, tanto que a minha campanha, carinhosamente, eu apelidei de calça de veludo ou bunda de fora. E fiquei com a bunda de fora. E ainda teve uma... 138 mil votos. 138 mil votos. 138 mil votos. É voto, hein? Naquela oportunidade, você estava disputando uma vaga ou era duas? Não, só uma vaga de senador. Era só uma vaga. Era calça de veludo. Quem foi o senador eleito naquela oportunidade? Foi eleito o Amorim. Ah, o Amorim. O Amorim. Amorim e Bianco, foi aquela dupla. Aquela dupla. Perfeito. E desde lá, então, você não quis mais saber de política? É porque eu percebi que o seguinte, falando para os leitores, para os telespectadores que vão sentir. Se eu gastar, por exemplo, 2 milhões numa campanha, eu não recupero nunca. Então, é melhor eu ficar como estou, servindo ao meu estado como sirvo, que eu me sinto muito mais feliz. E qual é a leitura que você faz, Luiz, na sua experiência como empresário, como cidadão, como pai de família, como rondoniense comprometido com o desenvolvimento do nosso estado, da atual fase que nós estamos vivendo em Rondônia? Nós estamos aí com os investimentos já na sua fase final das usinas. Eu acho que nós vivemos um período atípico durante a construção dessas usinas, com a injeção de dinheiro extra aqui no estado, né? Perfeito. Quem aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais. Perfeito. Agora nós vamos voltar à nossa vidinha de sempre. Quais as perspectivas econômicas que você vê para Rondônia a partir do chamado pós-usinas? Não que as usinas vão sair daqui, né? Porque o pessoal diz pós-usina, mas as usinas vão ficar aí, né? Eu vejo com muita tristeza porque não se tomou providências concretas para implantação de indústrias, que é a base, que gera automaticamente o comércio, que quem produz vende. Isso. Uma coisa puxa a outra. E se descuidou, não houve um certo cuidado das nossas autoridades. Infelizmente se fala muito, mas nada se faz. E nós vivemos um período que eu daria como exemplo para você. Houve um boom de construções. Não tínhamos nada. Hoje temos... Cidade se verticalizou. Eu sou o pioneiro que lancei o edifício Rio Madeira. Exatamente. Há 40 anos, quando fiz o primeiro edifício Porto Velho, na construção civil. Mas hoje eu vejo que nós vamos sofrer uma crise terrível e já está se notando que o preço de imóveis caiu bastante, tanto nos aluguéis como nas compras. Hoje você compra um imóvel preparado, pronto para habitar, coisa que não tinha antigamente. Isso aí é produto de tudo de uma falta de planejamento, de uma falta de cuidado dentro da área econômica do Estado. Infelizmente isso vai ocorrer e essa crise está iminente.
E dos governos que você acompanhou, tanto na fase de território quanto na fase de Estado aqui, qual é a crítica ou os méritos que você vê em alguns dos principais, quais você destacaria? Assim, para não cometer injustiças, do território eu pensaria o nome de Joaquim de Araújo Lima. Joaquim de Araújo Lima. Progressista, bom pai de família, bom político, ponderado, e foi responsável pelas principais obras que nós temos no Estado. Citaria só como exemplo Porto Velho Hotel, o Palácio do Governo, e todas as obras de infraestrutura iniciais que liberou da Madeira Mamoré, que ele era diretor da Madeira Mamoré, era superintendente, então ele assimilou muito bem essa transição. Eu citaria ele como exemplo de território, para não injustiçar nenhum outro. E de Rondônia eu acho que só tem um que nós podemos evidenciar sem medo de errar, que é o nosso saudoso Coronel Teixeira. Jorge Teixeira de Oliveira. De Oliveira. Você teve a oportunidade de conviver com o governador Jorge Teixeira, e qual é o testemunho que você dá ao coronel sobre a sua participação no fomento à atividade empresarial do Estado? Eu diria que ele, como militar, vou contar um episódio só para você saber como nasceram as federações. Isso. Ele estava em Brasília, toma o telefone e diz: Torinho, a Assembleia Legislativa negou-me o direito de acompanhar o presidente Figueiredo na missão dele de visita à Bolívia. Fui convidado e a Assembleia negou a minha participação. Negou. Foi mesmo. O que você pode fazer para me ajudar como empresário? Eu vou acompanhar o presidente. Como militar, eu sabia que ele estava dizendo e ele ia cumprir. Eu, delicadamente, falei: Coronel, eu preciso de um jato, que isso era 3 dias antes da reunião. Certo. Um jatinho à minha disposição e dólar no bolso. Dólar você procura com fulano e o jato com ciclano. Assim mesmo. Aí naquele tempo as viagens internacionais nós tínhamos de ir para Rio Branco e de Rio Branco voar o pântano todo para chegar em Santa Cruz. Aí que nasceram as federações. Era um homem destemido, um homem decidido e que ousou peitar a Câmara. Perfeito. Esse é um fato político que pouca gente conhece, mas que ele é real e está aí nos anais. E agora revelado aqui. Ele é o grande governador. Luiz, você tem alguma reclamação para fazer, assim, algum desabafo que você gostaria de fazer publicamente? Não, até porque, vou dizer, você percebe pela minha conduta. Eu costumo dizer, quando vou ao fórum defender como advogado da empresa Automadeira qualquer ação chamada danos morais, que é muito comum nas rádios, jornais, na área de imprensa, de comunicação, eu costumo dizer sempre aos juízes: pelas minhas mãos, 77 anos, pelas mãos do meu irmão Euro, de 92 anos, e de minha irmã Neuza, de 76, nós nunca ofendemos ninguém. Os nossos jornalistas às vezes se excedem, entram com uma coisa que dá, e nós às vezes somos obrigados economicamente a pagar, financeiramente a pagar. Então não tenho, sinceramente, sou um homem imensamente feliz pelo que tenho e pelo que sou. São os dois binômios que eu considero que um homem deve ser feliz. Feliz com a família, com a sua religiosidade, com as suas convicções e com os amigos que tem. Há pouco você me disse que ia ao Acre amanhã. O que eu pedi a você? Que desse um abraço de quem? Do meu ex-contador, meu ex-gerente do jornal Rio Branco e na nossa querida Rosaí. Isso. Quer dizer, essa amizade é que eu gosto de desfrutar, não só em Rondônia, mas no mundo. Isso. E eu diria que eu sou um cidadão do mundo por essas razões. Viajou muito, né, Luiz? Muito, muito. E sobretudo pelo meu coração, que é um coração voltado ao perdão, voltado à compreensão, e sobretudo na nossa Rondônia, que depende muito disso. Nós temos de evitar que hajam, vamos dizer, não é assalto, que haja vilipendiamento das nossas tradições, dos nossos costumes, que os nossos políticos sejam mais cordados, sejam mais respeitosos, sejam mais honestos. É o apelo que eu falo, mas não tenho mágoa de ninguém. Ao contrário, acho que vou emplacar os meus dias pleno de felicidade, pleno de razão, amando a todos e amando ao mundo. E por essa conduta isenta, transparente da família Tourinho,
o jornal Alto Madeira tem pagado seu preço, né? Ah, sim. Um importante órgão de comunicação, pioneiro nessa atividade aqui no estado de Rondônia, que vive alguns dias de dificuldades em função justamente do perfil dos seus administradores, que são pessoas de boa índole, de boa fé, e não jogam sujo nem na área política nem na área econômica. Tanto é assim que está aqui 77 anos de vida, ocupou tantos cargos e está aqui sem nenhuma mácula na sua vida, dando esse testemunho aqui pra gente. Eu acho isso muito bonito e quero parabenizar não só você, como toda a sua família, pessoas que têm emprestado o melhor do seu talento, da sua inteligência, realmente ao desenvolvimento do estado de Rondônia. O que você pensa, Luiz, futuramente do Alto Madeira? Ele consegue sobreviver a toda essa crise? Porque é um jornal que é maior do que todos vocês, né? Nós somos hoje o 5º jornal em antiguidade do país. Aqui na Amazônia somos o 2º, é o Jornal do Comércio em Manaus e o nosso aqui. O saudoso Epaminondas Baraúna. Baraúna, isso mesmo, você conhece. Meu tio. De saudosa memória. Nós podemos dizer que nós vamos superar a crise, entendeu? Nós temos também nessa crise muitos créditos a receber, sobretudo junto ao governo. Confiamos que vamos receber, porque sabemos como conduzimos os nossos processos. É pena que eles são penosos, demorados, submetem a gente a uma tortura muito grande, mas a gente tem mantido lhaneza no trato com os governantes e acredito que somente tudo se dará bem. Mas com referência ao futuro, nós vamos emplacar os 100 anos do Alto Madeira, trazendo essa contribuição de ser o registro. Você tocou no assunto das balsas, no assunto da trafegabilidade do Alto Madeira, do Rio Madeira. A história de Rondônia está consubstanciada em 5 editoriais nossos essa situação, essa denúncia. Agora, muitas vezes não tem hoje atuação como tem o MP, o TC, que hoje em tudo interfere com muita rapidez. Então, o que precisa é mais ação de todas as autoridades envolvidas para que se tenha realmente resultados positivos. Perfeito. Chegamos ao final do nosso Papo News de hoje. Fico muito feliz de ter consolidado essa entrevista com o Luiz Torinho. Para mim, uma satisfação pessoal muito grande. Espero que você tenha conhecido mais a respeito da nossa atividade empresarial aqui do estado e conhecer, contado por ele mesmo, a história e o idealismo de Luiz Torinho, um verdadeiro pioneiro da classe empresarial do nosso estado. Luiz, muito obrigado pela entrevista. Sérgio, muito obrigado. E você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais da sua participação aqui, que muito nos honrou. Pois não. Sérgio, inicialmente agradecer a Candelária, ao nosso amigo Everton Leone, que também é um pioneiro, pessoa muito dedicada. Pessoalmente a você que é nosso amigo, já nos acompanhou em várias entrevistas, em várias caminhadas. Nós provamos, através das 2 caravanas, que o Brasil está de braços abertos, o braço da cruz está estendido para o abraço entre o Atlântico e o Pacífico. O meu livro, Brasil, um salto para o Pacífico, já afirmava isso há quase 50 anos. E o Acre é esse irmão que está irmanado conosco nessa luta, do qual nós temos figuras que são importantes na nossa vida, na nossa tradição, nos nossos costumes. Eu diria que, peço desculpa a você por não ter vindo antes. Não, eu entendi perfeitamente. Mas eu quero dizer do valor do seu programa e só tenho a dizer, nesse momento em que nós comemoramos o Natal, o Ano Novo, que continue nessa firmeza também de caráter, de jornalismo sério que você tem trazido ao nosso estado. Meus parabéns e fiquei feliz nesta participação. Obrigado, eu sou o Sérgio Melo, esta é a TV Candelária, Record News de Porto Velho, do Sistema Imagem de Comunicação. O Papo News é um oferecimento da Santo Antônio Energia. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa. Até lá. gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. E o que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião.
gente de opinião, liberdade de expressão.